Então, pessoal, boa tarde. Nós vamos começar mais uma live do Libs dessa semana, né? Nós tivemos uma live ontem no projeto Imunicina, mas do Libs a gente começa essa semana com a live com o professor Bartolomeu, né? Nós vamos falar de filmes e revestimentos, um pouco de biotecnologia, mas antes de qualquer coisa, eu já convido cada um de vocês a se inscrever lá no nosso canal, no YouTube, canal UFC Libs, né? As inscrições são importantes, porque essas lives elas ficam depois disponibilizadas lá no nosso canal. O professor Bartolomeu, né, que hoje conversa com a gente, ele é graduado em Engenharia de Pesca, né, pela Universidade Federal do Ceará, é mestre em Bioquímica, né? Tivemos o prazer de fazer excelentes disciplinas filosóficas juntos, né, professor Bartolomeu? Exato. E doutorado em Engenharia Química e Biológica pela Universidade do Minho, no nosso querido Portugal, né, que agora já está começando lá, Bartolomeu, a fazer o processo de relaxamento do isolamento social, né? São as notícias que vêm de lá. O professor é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca e é do Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará e tem trabalhado nessa parte de filmes e revestimentos, né? Primeira coisa, Bartol, muito obrigado, viu? É uma satisfação tê-lo. Acho que o pessoal está pedindo para falar mais alto. É uma satisfação tê-lo aqui na live do Libs. E a primeira pergunta que eu faço para todos é: o que é que você anda fazendo nesse tempo de pandemia, meu amigo? O que é que você faz para matar o tempo? Eu sei que você tem um pequeno aí para correr atrás, né? Mas cada um tem se virado também para matar o tempo, já que a gente tem que ficar agora 24 horas dentro de casa. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, professor Edson. É uma satisfação, um prazer estar aqui colaborando com mais uma live aqui do Libs, né, da UFC. Pô, meu amigo, nesses momentos, né, que fogem ao nosso controle, né, de pandemia, a gente tem que se reinventar, né? E além das lidas diárias da casa, né, do pequeno, a gente tenta ler, né, se atualizar nas literaturas, que a gente vem trabalhando, e além disso, escrever os trabalhos, né, que estavam nas gavetas, né, e muitas vezes a gente não consegue dar prosseguimento devido ao dia a dia de tantas coisas que temos por fazer, né? Mas além disso, a gente tem que também refletir nesse momento, né, de forma que a gente vai sair dessa, né, e que a gente tem que sair mais fortes do que entramos, né? Eu acho que o momento esse, de reflexão, de meditação, né, de uma forma como um todo. Muito bem. Hoje nós vamos falar, né, Bartolomeu, de filmes e revestimentos comestíveis e suas aplicações em alimentos. Isso tem sido uma área de pesquisa que você tem seguido, né, e com muitas publicações, mas o objetivo aqui é que a gente transmita a informação para o público em geral, né? Então, quanto a linguagem for mais acessível, melhor para que todo mundo entenda. E a primeira questão é: qual a diferença de um filme para um revestimento, né? E já incluindo, por que é importante trabalhar com isso? Qual é a relevância econômica ou biotecnológica disso? Certo. Esses dois termos, né, filme e revestimento, eles se diferenciam, né? Mas é importante também eu frisar aqui, porque a gente escuta muito, quando às vezes está nos congressos, e algum fala assim: professor, o senhor trabalha com biofilme, né? De biofilme. Eu digo: não. Quem trabalha com isso é o professor Edson. Já trabalhou eu, não. Né? Então, é importante a gente diferenciar o filme e o revestimento comestível do biofilme, né? Então, o revestimento é a solução, né, filmogênica, é aquela solução que vai dar origem ao filme. Então, essa solução, né, quando você utiliza um polímero
para construir essa solução, ela é denominada revestimento. Ela vai revestir esse alimento. Tá? E o filme é quando essa solução ela passa por um processo de secagem, formando um filme como um filme plástico. Tá? Como se nós temos na nossa casa aqueles filmes plásticos para embalar os alimentos. Né? Então, isso é o que diferencia. E a motivação, né? Comecei a trabalhar com esse tema em 2006, quando fui para o doutorado, né? E já naquela época já tinha vários pesquisadores do mundo trabalhando com filmes e revestimentos, né? E uma das motivações que tem levado, né, esses pesquisadores no mundo todo a trabalhar com esse tema é exatamente relacionado com a produção de lixo plástico. Né? Para termos uma noção, né, o mundo ele produz anualmente em torno de 300 milhões de lixos plásticos. E as embalagens para alimentos, elas correspondem a uma parcela enorme dessa produção. Né? Então, um dos motivos que se deu é utilizar esses materiais biodegradáveis. Né? A gente já consegue, em alguns países, obter, né, alguns tipos de embalagens, principalmente sacolas plásticas, né? Aqui já tem algumas que já são biodegradáveis, né? Algumas embalagens mais diretamente aplicadas a alimentos, a gente já consegue encontrar em alguns países, né? Então, um dos motivos da motivação é essa, né? A questão ambiental. E lógico que isso acarreta uma série de benefícios ao alimento também, né? Porque esses revestimentos, eles podem, né, estar incluído neles algumas atividades. Como é um revestimento comestível. Então, para ele ser comestível, né, ele tem que ser produzido por uma molécula que seja segura para a alimentação, né? O chamado GRAS. E lógico, como são de materiais de origem natural, também possuem essa biodegradabilidade, né? Então, com essas propriedades, eu posso, até certo ponto, né, melhorar o tempo de vida útil desses alimentos. Eu costumo dar um exemplo nas minhas aulas, que, por exemplo, quando a gente chega no supermercado e a gente vê em uma prateleira uma maçã bem brilhante e outra não, né? Então, o que é que tem nessa maçã e na outra? A gente já consegue observar esse supermercado. Aquela que é brilhante, basicamente são as maçãs argentinas, ela tem um revestimento. Ela vem com um revestimento ali. Então, isso favorece o tempo de vida útil dela na prateleira, né? Prorroga esse tempo, né? Então, isso a longo prazo traz benefícios no sentido de redução no controle, né, na pós-colheita de frutos, por exemplo, né, e na questão ambiental, né. É muito importante essa questão, porque acho que cada um de nós, quando chega de suas compras no supermercado, que tira todas os produtos da embalagem, a gente vê aquele amontoado de plástico que cada um de nós produz, né, cada vez que vai ao supermercado, e isso depois em todas as embalagens, né. Então isso ainda é um desafio muito grande no Brasil, né, nós temos uma resistência muito grande. Países da Europa, você já leva a sua sacola para fazer o seu supermercado, né. Aqui nós não temos esse hábito, né, nós queremos a embalagem de plástico e de graça, né. E obviamente é preciso avançar culturalmente para que a gente chegue a esse ponto. Até porque, depois nós vamos comentar sobre isso, existe um custo, não é? Para você ter esse revestimento, para você ter esse filme, né, existe um custo, e esse custo obviamente tem que ser repassado para o consumidor, né? Quais são os exemplos, além desse da maçã, que a gente pode dar e que seja palatável na nossa sociedade, aqui no Brasil, que já tenha que já esteja se usando esses revestimentos ou esses filmes? Ou isso ainda é uma realidade muito distante da gente?
O que a gente encontra aqui no Brasil são nas exportações de manga. Certo. No Vale do São Francisco, um dos maiores produtores mundiais de manga, por exemplo. Né? Então, não sei se tu chegou a ter essa experiência lá em Portugal, mas lá a gente encontra a manga, que é chamada a manga de navio e a manga de avião. Não. A mesma manga, tome. Uhum. Aquela que é chamada manga de avião, né, que eles popularmente chamam de manga de avião, é a manga mais saborosa. É aquela que vai de avião e vai com esse revestimento. Certo. Também, né? E a de navio, ela também é revestida, mas ela é colhida no pé mais cedo. Certo. Então ela amadurece durante a viagem. Entendi. Então ela vai com esse revestimento e amadurece durante a viagem. Aquela que vai de avião, ela tem, né? Ela amadurece no pé, então a questão do grau Brix, ela é mais doce, né? Então esses são os exemplos que a gente tem aqui em termos de que existe em termos de aplicação. Algumas maçãs lá no sul, etc. Mas em termos em outros tipos de alimentos eu desconheço, né? Certo. A gente tem alguns exemplos assim de estudos em escala piloto, né? Mas ainda para ser aplicado em larga escala, ainda não. Lembrando que essas mangas, esses produtos, esses vegetais, né, esses frutos, utilizam cera de carnaúba. Certo. Em carnaúba é o que a gente tem aqui, né? Só o que a gente tem. Então, matéria-prima não falta, né? Falta. Bartolomeu, qual é o impacto dessas embalagens que são comestíveis, né? A gente nem vê às vezes, né? No caso da maçã a gente nem vê, né? Qual é o impacto dessas embalagens comestíveis para a sociedade moderna? Isso vai mais ou menos exatamente nesse sentido aí que eu vinha falando, mas é importante também a gente colocar, Edson, né, que alguns alimentos, né, eles possuem alguns aditivos, né, possuem aditivos conservantes, né, e esses revestimentos, eles podem ter essas propriedades conservantes, né, de forma natural, né, uma molécula natural que não traga prejuízo para os consumidores, né. Então, além dessa questão, né, do ambiente, isso pode também trazer um benefício, né, para os consumidores. Quer dizer, são vários ganhos, né? É um ganho na qualidade do alimento, no tempo de prateleira do alimento, é um ganho ambiental, que você não vai estar utilizando plástico, por exemplo, né? Realmente são muitos ganhos. Eu costumo dizer que são 6. Eu costumo dizer que são utiliza-se polímeros biodegradáveis, né? Ou seja, são materiais ambientalmente corretos, né? Minimiza a deterioração dos alimentos, né? Consequentemente, isso traz a extensão da vida de prateleira desses produtos, né? Reduzindo as perdas durante a produção desses alimentos. Né? Esse é um outro grandíssimo problema, né? Perda de alimento no Brasil é uma coisa louca. Exatamente. Eles podem ser portadores de aditivos alimentares, né? Ou seja, você pode comer uma maçã que tem ali no seu revestimento um aditivo, né? E além disso, pode substituir, né, esses conservantes químicos tradicionais. Né? Legal, muito legal saber que tem todas essas vantagens, né? Não é só uma questão de mercadológica, né? É uma questão ambiental, é uma questão de funcionalização, né? Um abraço aqui para minha advogada, a doutora Filomena Maciel, viu? Que acaba de nos prestigiar aqui com a sua audiência. Quem quiser brigar comigo, tome cuidado, porque o minha advogada é forte. Bom, você é da engenharia de pesca, né? Formado na engenharia de pesca, Bartolomeu. E aí, você falou da cera da carnaúba, mas quais são as outras fontes, né? E qual é a relação entre os materiais utilizados para esses revestimentos e filmes? Qual é a ligação que eles têm com a sua formação, né? Engenharia de pesca. Bom, Edson, é o seguinte, eu tenho trabalhado com vários materiais, né, de origem natural
durante o meu doutorado e até hoje trabalho como, por exemplo, com o professor André, que é o colaborador nosso com as galactomananas, né? Mas tudo se iniciou com o professor Renato, né, da Bioquímica, quando eu comecei a trabalhar com esses Mas revestimentos. depois tu explica o que é galactomanano, explica direitinho, porque tem um monte de gente aqui, a ideia é extensão, a galera não vai saber muito bem. Certo. Então, assim, o que a gente tem, quando eu entrei na engenharia de pesca como professor, a gente começou a utilizar esse tema mais voltados para os produtos, né, de origem marinha ou da aquicultura. Então, os materiais que a gente vem atualmente trabalhando, os fios de revestimento eles podem ser utilizados como proteínas, polissacarídeos, né? Pode-se utilizar plastificantes para dar essa questão da característica de formação de um filme, né? E na engenharia de pesca a gente tem trabalhado com o quê? Com polissacarídeos de algas marinhas, né? Que são polissacarídeos que são utilizados na indústria alimentícia, né? Como as carragenanas, as agaranas, né? Que são utilizados para a formação de géis, emulsificantes. Então a gente utiliza também esses materiais das algas marinhas, mas a gente tem aprovado recentemente alguns projetos, né? E temos parceria também com a Embrapa, e a gente utilizar resíduos da pesca, né? Então, essa questão dos resíduos da aquicultura é muito interessante, porque o carro-chefe da produção de pescado é o filé, né? Então, se a gente pegar o filé, por exemplo, o filé de tilápia, a tilápia inteira, depois que ela é retirada do filé, em torno de 60% a 65% é resíduo. E esse resíduo, até então, ele era utilizado aonde? Para rações, né? Muito pouco se utilizava enriquecer esses resíduos com a extração de biomoléculas. Então, a gente começou a trabalhar com as escamas da própria pele, extraindo o quê? Gelatina, colágeno, né? E esses materiais, o colágeno hoje, a indústria mundial do colágeno ela é gigantesca. Né? E devido, por exemplo, ao mal da vaca louca, né? Muita gente deixou de usar o colágeno de origem bovina e buscaram outras fontes. E o pescado é uma delas. Então a gente utiliza o colágeno, a gelatina para a produção desses fios, né? E depois de isolar, né? Caracterizar, isolar toda essa molécula, a gente devolve para esse filé em forma de filme. Ou seja, eu tiro do resíduo da tilápia, por exemplo, essa molécula, construo um filme com alguma atividade e faço a proteção desse filé. É importante a gente falar... Ou seja, é um ganho, é o sétimo ganho, né? Quer dizer, agora, além de ter garantias ambientais, né? Garantias ambientais de que você não vai agredir o meio ambiente, você ainda resolve um problema que são os resíduos, não é isso? E quer dizer que então que no filé também cabe a possibilidade de você colocar filmes ou revestimentos para garantir o quê? Mais tempo de prateleira, mais tempo de qualidade do produto? Exatamente. É importante a gente falar, dar um exemplo. Todas as vezes que a gente vai comprar um filé de pescado congelado, seja ele um filé de peixe ou de camarão, ele vem com uma camada de gelo protetora. E a gente paga por esse negócio, né? Paga. Mas o seguinte, se você estiver comprando 1 quilo de filé, aquela embalagem ela tem que ter no mínimo 1,2 kg. Porque a legislação permite até 20% do peso. Certo. Entendeu? Então tem que ter 1,2 kg. Se tiver abaixo disso, você está sendo enganado. Então, essa capa protetora de gelo, né, é o glaze, chama-se de glaseamento, que é a formação dessa camada de gelo, né, no filé. Então, ele é importante em que sentido? Oxidação lipídica do pescado. Né? Prevenir, né?
Exatamente, ele evita que o pescado oxide, né? A gente sabe que o pescado é riquíssimo em ácidos graxos poliinsaturados, que para a nossa alimentação, né, para a nossa nutrição é importante. Aí você vê que são esses? Ômega 3, ômega 6, né? Então, ele evita essa oxidação, né, lipídica, evita o ressecamento, né? Que é a perda, né, de água por sublimação. Você sabe que quando a gente coloca algum tipo de material congelado no freezer, ele vai ao longo do tempo perdendo água por sublimação, né? Que é do sólido do vapor. Então ele vai ressecando, então ele perde também aquela suculência. Então esse glaseamento era para proteger essas características. E são utilizados alguns aditivos, como por exemplo o tripolifosfato de sódio, né? Que ele evita que esse pescado ele resseque. Mas isso já é considerado um revestimento? É um revestimento. É um revestimento. É a água com esse tripolifosfato, certo? Tripolifosfato de sódio. Então a gente tem alguns trabalhos, né, que a gente utiliza esses compostos naturais, né? Que compostos são esses? A quitosana, que nós extraímos por exemplo, da carapaça de caranguejo. Toda quinta-feira, Fortaleza produz diversos, né, quilos de quantidade imensa de resíduo. Resíduo de caranguejo. Então, toda sexta-feira de manhã, meus alunos, o Diego, a Cláudia, que são, né, alguns estudantes meus, vão, por exemplo, alguns restaurantes ali próximo do PC, coletar esses resíduos e a gente realiza a extração dessa molécula. Então, é um dos exemplos. A gelatina também, né, da tilápia. Então, nós já temos alguns trabalhos publicados, né, com pescados nossos aqui, né? Temos alguns em parceria também com a engenharia de alimentos, a professora Elizabeth, que também está agora em Portugal fazendo o pós-doc dela. E aí, uma coisa interessante é que a gente tem notado que isso tem melhorado, né, a qualidade, né, desses filés ao longo do tempo de vida útil, né? Então, esses teus trabalhos estão relacionados à produção de revestimentos para o pescado? Estão nessa linha? Ou de forma geral para também outros alimentos? Não, a gente trabalha com diversos alimentos, né? Eu dou o foco, atualmente eu estou focando mais no pescado, devido a estar na engenharia de pesca, eu estou na pós-graduação da engenharia de pesca, mas, por exemplo, na biotecnologia também a gente tem alunos trabalhando com outros temas, né? Só para ter uma ideia, eu tenho trabalhos já publicados com cenoura, tomate, queijo, manga, carne, né? Então, assim, como está agora com trabalho com frango, então a gente tem atuado em diversos tipos de alimentos, né? Mas atualmente eu estou focando mais no pescado, né? Até porque conta da nossa produção também, né? É importante que a gente reconheça quais são as nossas virtudes, né, para a gente trabalhar. Tem algumas perguntas aqui, o professor Myron Vasconcelos está lá no interior de Minas, viu, em isolamento, e aí está nos assistindo, e aí ele pergunta para o grande professor Bartolomeu, qual a possibilidade de incorporar algum produto natural com propriedade antimicrobiana nos polímeros de revestimento? Isso aí já é gaiatice dele atrás das lectinas e dos metabólitos dele, viu? Pode acreditar. Não, tranquilo. Existem diversos trabalhos com produtos naturais. Eu tenho alguns produtos, por exemplo, com alfa-tocoferol, né, que a gente já adicionou em filmes e revestimentos. Então, isso é muito fácil. O importante é a gente saber qual é o alvo, né? Antes de se aplicar, a gente encontrar o alvo. Esse aqui a gente vai aplicar no produto que ele oxida rapidamente, se ele for um antioxidante, se ele for um antimicrobiano. No pescado, que tipo de bactéria a gente poderia, né, utilizar como alvo. Tá? Uhum. Então isso é tranquilo, né? É só uma questão de acertar aí as informações da molécula e a gente fazer, sem problema nenhum. Bartolomeu, a gente sabe que agora nós estamos vivendo um momento absolutamente, a palavra é essa, ridículo nos investimentos, né, em ciência e tecnologia. Nós estamos vivendo uma época
em que as vacas não estão mais nem magras, elas já morreram, né? E aí, obviamente, se eu lhe perguntar sobre investimentos nessa área agora, você vai me responder mais ou menos isso. Mas antes dessa crise que nós estamos passando, os editais, eles se preocupavam com essa questão dos revestimentos e filmes por conta da questão ambiental? Você tinha editais específicos para isso? Você tinha oportunidade de financiamento no Brasil? Ou, como a gente sabe, você se mantinha fazendo as suas colaborações com o grupo da Universidade do Minho, lá em Portugal? Interessante a pergunta, Edson, no sentido que, graças a Deus, desde quando eu entrei, né, em 2011, como professor da UFC, aqueles editais gerais, né, a gente tem conseguido aprovar. Não existe, até então não apareceu editais específicos para esse tema, né? Mas daqueles editais gerais, como Universal, né, a gente tem aprovado, né? E o que eu mais gostaria de ressaltar, né, foi um projeto PRONEM da FUNCAP, né? Que é o projeto de núcleos emergentes. É o filho do PROEX, né? Para jovens pesquisadores e tal. Então a gente teve a felicidade de aprovar, né? Ainda não liberaram todo o valor, mas assim, é importante porque para o estado do Ceará, né, foi importante observar que a importância do tema, né, para o desenvolvimento do estado, por exemplo, da pesquisa regional, né? Então a gente, com um projeto que a gente focou bastante na questão do pescado. E em relação à colaboração com a Universidade do Minho, a gente tem mantido, né? A gente aprovou há uns anos atrás um projeto de colaboração, acho que foi no mesmo edital que você aprovou, né? Mas, lógico, esse projeto finalizou, mas a gente mantém algumas colaborações, né? Assim também como outros colaboradores aqui do Brasil, como o professor Ranilson, lá da Federal de Pernambuco, que você conhece muito bem, né? O professor Dário, que vai ter uma live essa semana aí, né? E além da... É a live das lives, viu? Tá muito aguardada essa. Além disso, a Embrapa, né? Professor André, da Bioquímica, a professora Oscarina, a professora Gleide, lá do Labomar, e a professora Oscarina do Labomar e a professora Gleide da Engenharia de Pesca. Então a gente tem mantido um leque de colaborações, né? Que vem mantendo, né, os trabalhos, né? É difícil a gente fazer ciência sozinho. Se a gente fechar no nosso laboratório e achar que vai mudar o mundo, não faz nada. Então é preciso a gente colaborar com pessoas certas, né, que pensem com a ciência como a gente, né, que aí os frutos acontecem. Mas para a gente ver, né, Bartolomeu, um país como o nosso, um país agro, produtor de muito alimento, produtor de muita fruta, aqui no Nordeste nós produzimos muita fruta, um país de muito pescado, e você não vê isso como estratégico, né, editais específicos para isso, é uma cegueira em relação ao desenvolvimento do país enorme, né? É certo que nós assistimos isso em todas as áreas, mas nessa também é muito grave, né? Porque se você não tem edital e não bota dinheiro nisso, quem perde a possibilidade de ser visto com bons olhos no mercado internacional é o próprio país, né? Por isso que eu sempre tenho repetido aqui, investimento em ciência e tecnologia é investimento, nunca é gasto, nunca é alguma coisa que você está tirando. Por quê? Porque os ganhos depois são muito maiores para o país, né? Todo país que entra em crise, ele liga uma chave que é garantir recurso para a ciência e tecnologia, como se fosse o motor do avião que está caindo. Você pode parar tudo no avião, mas o motor você não pode parar, né? Nós estamos assistindo agora a crise do Covid-19, o país se perdeu tanta indústria que não está conseguindo produzir máscara. Um pano, 2 panos e um elástico. Não é? Quer dizer, é realmente uma situação que... Por isso que eu sempre toco nesse assunto e faço questão, isso depois vai ficar aí para quem quiser assistir no YouTube, que é preciso entender e que a sociedade entenda que ciência e tecnologia não é para se brincar de fazer experimento, é para definir efetivamente para
qual rumo o país quer. Quer produzir conhecimento e produzir coisas que possam ser vistas depois como ganhos não só financeiros, mas ganhos na saúde das pessoas, ganho no emprego, não é? Tudo isso está envolvido, né, dessa nossa conversa. Então, para você que está entrando agora, nós estamos conversando aqui com o Bartolomeu sobre filmes e revestimentos e um pouco também sobre ciência e tecnologia e como é importante a gente fazer investimentos de base em ciências básicas. Eu tenho que falar outra coisa, meu amigo. É criminoso o edital PIBIC que saiu, deixando de lado ciências humanas, ciências sociais, ciências básicas. É uma das coisas mais absurdas que eu já vi em um edital, né? Não existe aplicação sem você ter base, né? Não existe, em qualquer lugar você tem que ter ciência básica. Conversei isso aqui com o Gomes, conversei aqui com outros pesquisadores. Como é que você tem visto, antes da gente continuar aqui, essa questão dos investimentos em ciência e tecnologia, especialmente nessas áreas que podem levar o Brasil à vanguarda, no caso do comércio? Isso para mim é muito claro no sentido de que todo país que tem um projeto de desenvolvimento, ele tem que investir em ciência e tecnologia. Na história, não existe país do mundo que se desenvolveu, que cresceu, né, que gerou riqueza, sem investir em ciência e tecnologia. Isso não existe. Então, a gente infelizmente, a gente está passando por um processo extremamente difícil, né, onde os cientistas, os professores, eles são diretamente, não tem crédito nenhum, né? O governo fala que a gente não trabalha, que faz balbúrdia, etc. Né? Então, assim, eu vejo, estou muito preocupado, né? Até que ponto a gente vai chegar, né? Se continuar, né, com esse descaso, né? Onde o governo não investe em ciência e tecnologia. E aquela frase de dizer que tem que investir em empresa, isso é totalmente mentira. Né? A gente sabe que na maioria dos países de primeiro mundo que investem em ciência e tecnologia, o Estado está dentro. Inclusive então, os Estados Unidos. O investimento americano público é muito maior do que o privado. O contrário que você anda dizendo aí nas rodas de conversa. Exatamente. Mas vamos voltar aqui. Diga lá, continue, desculpe. Exatamente, são as falsas notícias que são propagadas, né? Exato. A Ana Paula, que está nos assistindo aqui, ela pergunta se, no caso do material ser quitosana, não seria perigoso para quem tem alergia a crustáceos. E a Vande Abreu pergunta sobre se obrigatoriamente precisa fazer análise sensorial nos alimentos com o revestimento e com o filme, e se muda muito o sabor. São essas duas perguntas aí. Certo. No caso da quitosana, né, se esse produto ele for utilizado para algum tipo de alimento, ele tem que conter na sua embalagem, no seu rótulo, né, que esse produto tem tem quitosana, né? Então aquelas pessoas que têm algum problema com o consumo de quitosana, né, já vai estar ali na embalagem. E no caso da utilização, né, da modificação do sabor, né, então existem vários testes antes de um produto desse chegar ao mercado nesse investimento, existem vários testes, né, de toxicidade com células, com animais, né, e também análise sensorial, né? Então é importante, não adianta eu ter um produto extremamente benéfico, um revestimento extremamente benéfico em questões antioxidantes, que melhora o tempo de vida útil, etc., se você não consegue, né, comê-lo. Então, a análise sensorial, ela serve para isso. No caso do pescado, por exemplo, se eu utilizar a quitosana, etc., para o pescado, não tem problema. No caso, por exemplo, se for uma fruta, uma maçã, uma manga, algum produto, antes de consumir, você vai lavar esse produto. Você vai lavar a maçã. Então, aquele revestimento, ele será retirado. Agora, é importante, né, os estudos a serem feitos no sentido de que se não vai ocorrer a penetração desse revestimento no alimento, né, na parte interna do alimento. Então, por isso que é importante a gente utilizar estratégias como, por exemplo, a capacidade de molhar, porque em inglês se chama wetability, mas é a capacidade que esse revestimento tem
de revestir esse produto, né? Que aquele produto fique ali aderido àquela superfície. Então, a gente utiliza ali alguns modelos matemáticos, as componentes polar e dispersiva do fluido no alimento, então a gente verifica se ele vai revestir corretamente. Mas a análise sensorial, para chegar a um produto, é imprescindível. A Fabiana Bezerra, lá de Sobral, faz a seguinte pergunta: os produtos que recebem remarcação de validade, eu nem sei se pode existir remarcação de validade, quem influencia são esses revestimentos? Não, aí tem duas coisas diferentes, né? A questão do prazo de validade. O que é um prazo de validade? Quando você pega uma embalagem, ali tem colocado, esse produto, ele vale 6 meses. Ele vale 6 meses naquelas condições de armazenamento. Se eu pego um pescado que está congelado a menos 20 graus, então, e está na embalagem dizendo que ele vale 6 meses, aqueles 6 meses é durante aquele tempo. Se eu pego aquele pescado, vou lá no caixa, não quero mais não, devolve, vai novamente para o congelador, aquele prazo, se aquele produto se descongelou, aquele prazo já era. Ou seja, não tem como você fazer o revestimento para alongar prazo. O prazo é com ou sem revestimento. E, obviamente, com revestimento normalmente maior. Exatamente. Você compara o produto sem e com. Então, aí ele vai prolongar o prazo em comparando aquele que está sem o revestimento. E como é que é feita a aplicação nos alimentos? Tem diferença se é um peixe, se é uma carne, se é um fruta? São praticamente 3 formas: por imersão, aspersão ou pincelagem. Na indústria, né, que a gente julga que seja mais adequado, é por imersão, no caso do pescado, ou por pulverização, no caso de vegetais. Né? Então, são as formas que são mais utilizadas. Né? E, assim, dentro das possibilidades do uso desses materiais, por exemplo, esse que vocês usam dos resíduos do pescado, acredito que uma das preocupações é mudanças no alimento, né, na atmosfera interna dos alimentos. Esses estudos, eles são racionalizados? Existe um caminho para se tentar diminuir esses efeitos desses revestimentos no próprio alimento? É o seguinte, quando se aplica, vou falar de maneira geral, né, não só para o pescado, né, mas não se pode pegar qualquer tipo de revestimento, aplicar no alimento e estender o prazo de uso. Você tem que ter estratégias. Né? Então, que estratégias você usa? Né? Aquela que eu falei da molhabilidade é uma delas. E existem as propriedades de transporte. O que é isso? Se eu aplicar um revestimento com uma camada muito grossa no meu alimento, eu vou criar uma atmosfera, né, que esse alimento ele não vai respirar, por exemplo. Certo? Então, então, o que é que quais são as estratégias que a gente utiliza? São as análises de permeabilidade. Então, a gente vê aquele filme, como é que ele se comporta, por exemplo, a permeabilidade ao vapor de água, né? Ele vai deixar migrar mais ou menos vapor de água, por exemplo. Então, para um produto que eu quero conservar a umidade dele, a suculência, eu tenho que ter uma baixa permeabilidade desse vapor de água, né? Por exemplo. Outro tipo de permeabilidade ao oxigênio, ao CO2. Né? Então, isso ele vou selecionar, né, através dessas permeabilidades, aquele produto aquela solução, né, aquela concentração que vai melhor se adequar nessas características ao produto. Mas, além disso, um ponto importante, não na questão da permeabilidade, da difusão dos alimentos, mas também na coloração, né? A cor. A cor é um atributo bastante importante. Sim, nós comemos com os olhos, né? Exatamente. Por exemplo, se a minha embalagem ela vai ser se o meu revestimento ele vai ser, ou a embalagem ela vai ser
primária, diretamente em contato com o alimento, né? No caso, numa maçã, ele tem que ser um revestimento que tenha um brilho, por exemplo, né? Se esse meu revestimento ele vai ser uma embalagem, vai ser um revestimento ou uma embalagem que vai estar internamente a uma embalagem externa, não precisa ser com essas características, né? Ele pode ser muito bem opaco. Eu dou um exemplo muito simples, né? No congresso que eu participei nos Estados Unidos, em New Orleans, que é o IFT, né? Que é o maior congresso da área de alimentos do mundo. Né? É tipo assim, o local lá é tipo assim, uns 2 centros de evento desses. Então é um negócio gigante. Então lá tinha um stand da Maggi, acho que era da Maggi, ou é da Kellogg's, não me lembro agora, acho que era Maggi. Que eles estavam servindo lá na feira aquelas sopinhas instantâneas. Então o que acontece? Ele abria o saquinho da sopa instantânea e lá tinha outra embalagem com o filme. Então ele pegava essa embalagem com o filme, colocava na água fervente. E o que era esse filme? De amido. Então era uma sopinha mais, se desmanchava, era aquela sopinha, né, com a consistência mais grossa, né, mais interessante para o consumidor. Então são vários, né, fugir um pouco do tema aí da pergunta, mas é interessante a gente falar também que existem esses outros exemplos, né? Uhum. O Geison Nascimento está perguntando se, na sua opinião, quais testes mecânicos são importantes para revestimentos comestíveis, né? Quais são os testes mecânicos? Tem alguns alimentos que eles não tomate, né? Acho que alguns alimentos têm que ter esse cuidado, né? Eu acho que ele está falando mais no sentido do teste mecânico do filme, certo, né? Acho que dá mais do filme. Porque aqui é a questão da elasticidade, vou falar do termo mais geral, né? Uhum. Uma linguagem mais popular. Que é a elasticidade, né? E a capacidade que esse filme tem de resistir a uma força. Ou seja, para que quando eu puxá-lo e envolver o meu alimento, ele não se quebre facilmente e que ele tenha também, né, uma determinada elasticidade. Então, para isso, o que é que a gente faz? Coloque-se chamados plastificantes, né, como o glicerol, o sorbitol, né? Interessante. Mas o Geison confirmou em relação ao filme. Confirmou. Faltam um pouco mais de 8, 9 minutos para a gente terminar, Bartolomeu. Já lhe agradecendo mais uma vez. Eu acho que é rápido, passa muito rápido esse tempo. Mas nós temos um tempinho ainda para você falar mais especificamente da sua pesquisa com relação à recuperação de moléculas do resíduo do pescado e aplicação, né? Nos filmes. Você falou um pouco, mas a gente quer saber mais do seu dia a dia. Afinal de contas, o que é que você faz no seu dia a dia nessa pesquisa, né? Desde a captação do resíduo até as colaborações com a Embrapa, com a Engenharia de Alimentos, para chegar a um produto, e se já tem patentes ou ideias de patentes aí no caminho. É o seguinte, nós temos, além dessas moléculas que eu já falei para vocês, né, a gente também trabalha com outras moléculas, né, como, por exemplo, a astaxantina do resíduo do salmão. Foi uma dissertação de mestrado de uma estudante nossa da Engenharia de Pesca, a Rayane, que agora está no doutorado, onde a gente ia nas sushilarias, né, pegar os resíduos do sushi, carcaça. E ali a gente extraía a astaxantina, né? Deixa eu entender uma coisa aqui, deixa eu entender um negócio aqui, eu gosto muito de sushi. Eles nos vendem o salmão, nos vendem a pele do salmão, o que sobra? A carcaça. É só a carcaça com... Aí tem osso e resíduo de carne. Isso. Entendeu? E assim, eles poderiam muito bem usar esse resíduo dessa carne para fazer, por exemplo, fish burger de salmão. Só que eles não têm maquinário? Controle. Maquinário para tirar esse resíduo, para tirar esse resto da carne, ou é porque eles realmente têm, né?
chama-se a máquina separadora de ossos. É o que utiliza para fazer salsicha, linguiça, mortadela. Né? Então, além dessa questão por exemplo, da astaxantina, né? Eu já falei do colágeno, da gelatina, né? Então, a gente trabalhou também com um resíduo de camarão, né? Nós sabemos que o Ceará é o segundo maior produtor de camarão do Brasil, né? Fica atrás também Primeiro é o dos Rio Grande Estados do Unidos. Norte, Batu? Do Norte. Rio Grande do Norte. Então a gente tem essa extrai também, a gente tem uma parceria com a empresa que nos fornecem os resíduos, a gente também recupera algumas moléculas, como por exemplo a astaxantina, né? Nós estamos trabalhando também, pra você ter uma ideia, até o olho da tilápia a gente está trabalhando. Né? Então tem moléculas ali, né, interessantes, né? Não vou dar detalhes, porque a gente está pensando aí se a gente vai patentear ou não em termos do isolamento. Então, e também tem algumas questões que estão relacionadas com essa colaboração com a Embrapa. A gente participa de um projeto com o BNDES. Então, algumas coisas o BNDES não liberou a gente divulgar até então, entendeu? Então, a gente tem ainda alguns trabalhos interessantes em andamento, né? Então, tudo isso, além da aplicação como filmes e revestimentos, a gente também utiliza esse do olho da tilápia, é uma molécula que a gente vai utilizar a nível de aplicação biotecnológica, mas a nível para a área biomédica, certo? Que é um aluno de doutorado, o Lindervan, que é aluno de doutorado da biotecnologia de recursos naturais, né? Qual você também faz parte. Então, a ideia é ele aplicar em quê, Bartô? Cortou um pouquinho. Aplicar na área biomédica. Certo? A gente ainda está escolhendo algo, mas provavelmente na área de cicatrização. Na área de cicatrização, né? A gente está escolhendo o modelo ainda. Mas já fizemos alguns testes, né? De toxicidade celular, de viabilidade também, né? Colaboração com a professora Fábio, né? Você também lá do Laboratório de Cultura de Células. Então a gente ainda está avançando nesse sentido aí. Lógico, como eu não domino a área da biotecnologia aplicada à área médica, né? A gente precisa realmente de parceiros que tenham o domínio. Então a gente isola, caracteriza essa molécula, né? E aí entrega para o parceiro para realizar essas aplicações, né? Inclusive, Pode falar. Outra coisa interessante também de outro estudante eu falei mais dos estudantes da biotecnologia, da engenharia de pesca, mas outro estudante da biotecnologia, né, outro estudante de doutorado, que é a Ana, que a gente vai utilizar uma parceria com o professor André, né, onde a gente vai nas microalgas, né, extração e caracterização de biomoléculas, né, isolando principalmente peptídeos, né, e aplicar esses peptídeos nos fios. Né. Muito interessante. O professor André está nos acompanhando aqui desde cedo, né? Lembrou aqui da importância também de ciência e tecnologia para a formação de recursos humanos, né? O nosso coordenador lá, na biotecnologia de recursos naturais. E, quer dizer, tudo isso que a gente falou envolve pessoas e tudo isso é formação de recursos de qualidade. Então, assim como os filmes e revestimentos têm várias vantagens, né? Fazer ciência e tecnologia e produzir conhecimento, além de toda a vantagem de se produzir o conhecimento, você tem toda uma escalada que envolve várias pessoas diferentes e que essas pessoas, nesse caminho, acabam se qualificando como profissionais de alto nível. E isso é outra coisa que o Brasil precisa fazer urgentemente. Então, nessa sua fala, né? Costumo dizer o que é um laboratório sem o estudante. Sem um estudante de iniciação científica, sem um estudante de mestrado, sem um estudante de doutorado. É quem produz, é quem faz a ciência. Né? Então a gente vê esses cortes de bolsas, né? Desestimula o estudante. Né? Então eu acho
que a gente tem que seguir num projeto de crescimento do Brasil, onde esses estudantes sejam valorizados, cara. Então, se um estudante desse ele sair do mestrado e do doutorado e vou trabalhar como vendedor de uma loja, por exemplo, né, não menosprezando esse trabalho, todo trabalho é digno, mas ele vai ganhar muito mais do que uma bolsa que ele ganha. Né? E se ele sair, você perde um potencial, né? E perde o potencial. Então, o Brasil ele está perdendo, né, muitos estudantes, né, por causa dessa crise, né, que nós estamos tendo na ciência, né, e tecnologia como um todo, né? E os estudantes é o que move a ciência do Brasil. Né? Sem eles nós não conseguimos produzir. Isso é fato. Muito bem. Bartolomeu, muito obrigado. Foi muito bom o papo. Eu acho que deu para a gente conhecer um pouco do que você faz, né? E de quanto é importante essas pesquisas saírem de dentro do muro das universidades e sair para a sociedade entender, né? Melhorar o meio ambiente, melhorar a qualidade dos alimentos, melhorar o tempo de prateleira, melhorar a capacidade de exportação de alimentos, envolver recursos humanos, ou seja, tem tantas coisas envolvidas, né, que às vezes a gente, no andar da carruagem, acaba sem perceber, e eu acho que esse momento da pandemia serve para a gente fazer isso, né, para a gente parar um pouco e pensar em quantas coisas estão envolvidas dentro do trabalho, dentro da universidade, e como isso é importante, ou seja, às vezes a solução está aqui bem pertinho, e para fazer a metáfora lá, e nós estamos indo comprar máscara na China, né? Muito obrigado. Você pode falar aí as suas últimas, eu não digo últimas palavras, né, para não agorar a pessoa, né? Nessa live, viu? Tá certo. Edson, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui falando na live aqui do LIPS. Para mim é uma satisfação, um prazer muito grande, né? Gostaria de agradecer a você, a todos os estudantes, né, que trabalham com você, que colaboram com você para que essa live ela aconteça, né? E saudar também aqui todos os meus estudantes, ex-estudantes. Eu vi aqui vários ex-estudantes aparecendo aqui, dando um alô, né? Então, saudar a todos, né? E dizer que cuidem-se, fiquem em casa, protejam-se, né? Que logo, logo a gente vai sair dessa, iremos sair mais fortificados, né? Iremos sair, acredito, que mais humanos, né? Temos que pensar mais na humanidade como um todo, deixar o egoísmo de lado, né? E crescermos juntos, né? Eu acho que o sentimento é esse, né? É de solidariedade, né? E de pensar na sociedade como um todo, para que todo mundo seja beneficiado. Um grande abraço e um prazer, mais uma vez, estar aqui com você. E quando quiser, pode me chamar que a gente volta para falar de outras coisas. Tá bom? Ótimo. Com certeza você vai ser convidado. Lembrando, pessoal, que essa live, daqui a alguns dias, ela fica disponível no nosso canal do YouTube. Por favor, se inscreva. É importante para a gente ter alguns ganhos dentro do canal em relação à apresentação. Então, se liga lá no Libs UFC, o canal do YouTube, e se inscreve lá, por favor. Amanhã nós vamos falar com a professora Paula Góes sobre inovações no tratamento da periodontite. Então, avisem aos amigos dentistas que amanhã a gente vai falar com a pesquisadora dessa área, que é a professora Paula Góes, e também vai ser, com certeza, mais um papo interessante, como foi hoje com o professor Bartolomeu. Se cuidem, não saiam de casa e até amanhã.